Então, começando agora, bom, me chamo Iago, né? Sou aluno do programa de pós-graduação em Oceanografia, da UFSC, e venho apresentar os resultados da minha dissertação, trabalho intitulado Gestão Ambiental em Reservas Mundiais de Surf, Desafios, Oportunidades e Lições Aprendidas. Um trabalho que é constituído por 2 capítulos, uma análise feita em escala global das reservas mundiais de surf e uma análise feita em escala local. Eu peço a compreensão de todos, que será uma explicação bastante resumida do trabalho em virtude do tempo, então teremos que passar conceitos de uma forma bastante resumida. Pois bem, o enfoque-chave desse estudo são os ecossistemas de surf, que são compostos sob a ótica das reservas mundiais de surf, que são instituições que se dispõem a proteger esses ecossistemas. Então, os ecossistemas de surf eles são compostos por componentes biológicas, geofísicas e sociais, que estão atreladas à utilização do espaço geográfico para a prática do surf, mas que compreende não só a onda em si, mas todas as características que compõem o entorno costeiro. Então, existe essa instituição das reservas mundiais de surf, que é uma resposta às ameaças socioambientais das zonas costeiras, criada inicialmente na Austrália e disseminada no mundo todo pela organização Save the Waves Coalition. As reservas mundiais de surf são uma instituição voluntária de gestão da sociedade, uma ação de ativismo socioambiental que possui critérios de certificação para que as praias possam receber, então, a coordenação e a gestão do espaço de surf que venha a ser protegido e que a Save the Waves Coalition, tanto quanto as outras instituições responsáveis por criar reservas de surf, elas utilizam um sistema híbrido de gestão, eventualmente utilizando de forma direta ou indireta processos regulatórios e arranjos institucionais já disponíveis no contexto de cada território, para que a gestão seja feita de forma compartilhada entre os grupos sociais interessados, os atores sociais e as instituições responsáveis pela gestão formal do território. Então, o método, a prática é utilizada pelas instituições das reservas de surf, a cogestão adaptativa com base ecossistêmica, ou seja, são realizados estudos ambientais para que os grupos sociais, os atores, possam se organizar e definir as prioridades, bem como as estratégias de ação para a solução de ameaças socioambientais que venham ameaçar a onda em si ou o entorno costeiro. Os problemas de pesquisa, as perguntas que nortearam essa pesquisa, elas giram em torno de 3 eixos. O primeiro deles, quais seriam então as respostas articuladas por essas reservas mundiais de surf em face das ameaças e impactos socioambientais identificados no entorno dos ecossistemas de surf protegidos por reservas mundiais de surf, seria a instituição alvo desse estudo. B, em que medida os elementos da abordagem ecossistêmica são presentes no sistema de gestão ambiental das reservas e quais elementos vêm contribuindo para o sucesso na implementação dos instrumentos de gestão. E C, a parte que trata do estudo de caso feito para a Guarda do Embaú, qual o risco associado às ameaças e impactos socioambientais presentes no entorno da 9ª Reserva Mundial de Surf. Então, basicamente, essa pesquisa ela leva 3 fases de pesquisa, 3 fases na condução do estudo. A primeira fase, o levantamento de dados, depois uma análise metodológica segundo um método estruturalista de avaliação ambiental, que foi utilizado principalmente o enfoque do DeepSeek, e a fase 3 seria, então, a discussão dos resultados e a averiguação dos desafios, oportunidades, limites e possibilidades dessas instituições para a solução de problemas socioambientais no entorno de renomados ecossistemas de surf. A área de estudo do primeiro capítulo, né, da análise global, ela levou em conta as 10 primeiras reservas mundiais de surf, que estão distribuídas por todo o planeta, e foi feito um levantamento de dados com base no acervo da Save the Waves Coalition. Então, os principais documentos consultados das reservas mundiais foram o livro da reserva, os planejamentos estratégicos, os planos de manejo eventualmente produzidos e os estudos surfonômicos. Eles são documentos
que existe um certo padrão para a gestão da reserva progredir. Então, espera-se que as reservas mundiais de surf produzam tais documentos durante o seu processo de certificação e desenvolvimento das ações. O primeiro resultado importante a se considerar nesse estudo foi a recorrência de ameaças e das respostas identificadas. Então, foi utilizado a estrutura do DeepSeek para identificar as fontes das ameaças, dividido basicamente por setores econômicos, os aspectos de pressão, o meio pelo qual as ameaças impactam os ambientes. Foram identificados os principais indicadores de monitoramento ambiental que estão sendo utilizados pelas reservas mundiais de surf. Também foram identificados os principais impactos, os impactos mais recorrentes, com os quais as reservas mundiais de surf vêm lidando. E, por fim, foram sintetizadas 10 principais respostas articuladas no âmbito da gestão dessas reservas. Os principais critérios para análise dos elementos da abordagem ecossistêmica na RMS estão sendo apresentados nessa tabela, para que fosse possível interpretar as atividades desenvolvidas nas reservas mundiais de surf. Foi construída uma matriz de desenvolvimento com base em cada elemento escolhido, em que a célula da matriz ela vai indicar o status de desenvolvimento atribuído a cada elemento. Também foi considerada a abrangência total de cada elemento em relação ao grupo das RMS. E, por fim, foi entendido o desenvolvimento de uma RMS em relação ao grupo de elementos. Seja esse, então, o grupo de elementos escolhido, elementos relativos à abordagem ecossistêmica e a práticas de cogestão adaptativa, sejam eles, então, a caracterização socioambiental do entorno costeiro, a integração do conhecimento científico ao planejamento estratégico, participação social nos processos de gestão, reconhecimento de conexões do sistema socioecológico, estrutura de governança desenvolvida para ações no longo prazo, fluxo de informação a partir do monitoramento ambiental e desenvolvimento de documentos, presença de arranjos institucionais bem desenvolvidos, educação ambiental para o exercício da cidadania, capacidade adaptativa dos processos de gestão e consolidação do sistema de gestão das RMS. Esses elementos eles estão dispostos nas linhas da matriz, enquanto as células representam das colunas a pontuação de cada elemento em cada reserva mundial de surf. Esses elementos eles foram descritos no trabalho e no qual também consta os critérios utilizados para a interpretação de cada um destes elementos, bem como nos anexos, nos apêndices da pesquisa, consta como cada um desses elementos foi observado em cada uma das reservas mundiais de surf. Pois bem, os principais resultados desse primeiro capítulo eles são dispostos a partir dessas análises, das análises B e C. Então, na análise B foi realizada a abrangência total do elemento em relação ao grupo das RMS. Então, é possível observar, de acordo com esse resultado, que existe uma abrangência alta dos elementos da abordagem ecossistêmica em relação a todas as reservas mundiais de surf. Alguns elementos apresentaram abrangência intermediária e nenhum elemento apresentou baixa abrangência. Outros sim, na análise C, foi verificado o potencial de desenvolvimento dos elementos AE individualmente em cada reserva mundial de surf, em que foi possível observar que existem reservas mundiais de surf com elementos em desenvolvimento, ou seja, o processo de gestão da reserva ele ainda está em desenvolvimento, bem como existem reservas mundiais de surf em que os elementos da abordagem ecossistêmica já se encontram melhores desenvolvidos. Portanto, nos resultados desse trabalho foram apontados desafios enquanto ao desenvolvimento destes elementos e as melhores oportunidades encontradas em cada uma das reservas mundiais de surf, oportunidades estas principalmente voltadas ao reconhecimento legal da proteção ao ecossistema de surf e principalmente no sucesso na implementação dos instrumentos de gestão ambiental propostos em cada uma dessas reservas. Bom, como principal síntese de resultado, foi possível identificar que o sistema de gestão ambiental das reservas de surf, ele basicamente perpassa por 4 etapas essenciais,
sejam essas etapas do planejamento estratégico, a implementação das ações, o monitoramento contínuo de indicadores e a proposta de revisão e adaptação do plano, que permite, então, que o sistema de gestão ambiental ele seja adaptativo e venha a se adequar às prioridades e se moldar as prioridades de cada contexto no qual as reservas venham a ser implementadas. E a partir dessa análise global foi possível entender, através de um modelo de gestão ambiental, como a abordagem ecossistêmica, os elementos da abordagem ecossistêmica, dividido então nessas etapas, eles oportunizam o desenvolvimento de um sistema de governança ambiental que está, no qual está incluído uma estrutura de gerenciamento da reserva, que é constituída basicamente de um conselho gestor local, mas que desenvolve conexões com atores socioambientais e organizações locais, bem como com o governo, agências públicas e outras instituições que apresentem interesse na gestão dos recursos e do território. Pois bem, as principais lições aprendidas com esse estudo foram que, o fluxo de informação ele gera oportunidades, sem que houvesse um fluxo de informação e a produção de conhecimento científico nas reservas, este estudo não seria possível, e esse fluxo de informação ele é desenvolvido em múltiplas escalas. 2, são encontrados desafios, é claro, no que tange à implementação dos instrumentos de gestão das reservas, e esses desafios eles vão estar associados principalmente à heterogeneidade dos interesses dos grupos sociais envolvidos, ou seja, quanto maior a divergência de interesses dos grupos sociais, mais dificuldades foram encontradas em determinadas reservas para que as ações pudessem ser implementadas. Lição número 3, o processo legislativo para a conservação dos ecossistemas do surf ele é uma conquista, ele vem de forma bastante pungente em reservas como a Juan Chaco, no Peru, com a Lei de las Rompientes, também no Chile, com um regime de propriedade civil adequado ao contexto da Reserva Mundial de Surf, na Austrália, na Gold Coast, em que é utilizado o mecanismo do plano diretor, na Baía de Todos os Santos e na Guarda do Imbaú, o mecanismo de implementação de áreas protegidas, né? Na Baía de Todos os Santos, a criação de uma nova área protegida, e aqui na Guarda do Imbaú, a utilização já de áreas protegidas que preteriamente haviam sido implementadas, mas o reconhecimento legal, então, ele vem a ser uma vitória, uma conquista, mas ele não garante por si só o sucesso no desenvolvimento das atividades da reserva e na implementação das ações propostas. Lição número 4, as RMS elas são, então, uma ferramenta de governança socioambiental que pode contribuir para a integração das ações de gestão costeira. Foi verificado que em mais da metade das reservas existem ações coesas que revelam o sucesso na integração de processos e de estruturas de gestão costeira, embora também hajam desafios específicos quanto à implementação dessa ferramenta de governança. E, por fim, então, a última, talvez, lição tirada desse estudo foi que as reservas mundiais de surf elas têm um pensamento global para proteger os ecossistemas de surf do mundo inteiro. Elas visam o planejamento em escala regional, ou seja, para que os efeitos da Reserva Mundial de Surf possam ter sucesso, as atividades de gestão possam ser implementadas com sucesso, é preciso pensar os impactos ambientais numa escala maior do que o ecossistema de surf, porque muitos vetores de impactos eles estão adjacentes ao ecossistema. Contudo, as práticas de gestão elas devem ser implementadas em nível local para que as ações possam surtir efeito. Não havendo essa gestão local, o planejamento regional ele não consegue encontrar caminhos viáveis para a implementação das atividades e acaba acontecendo o que nós vemos muito na prática da gestão costeira, que é um vazio administrativo, muito causado, inclusive, pela sobreposição de mecanismos e instrumentos de gestão que não estejam sendo implementados de forma adequada. Partindo, então, para o capítulo 2, nesse estudo foi realizado um levantamento de aspectos e impactos ambientais voltados para a Reserva Mundial de Surf da Guarda do Imbaú, que está localizada na bacia hidrográfica
da Madre, no sul de Santa Catarina. É a única reserva mundial de surf do Brasil e por isso optou-se por realizar um estudo de caso voltado para essa região, com enfoque, então, na análise integrada dos recursos hídricos, pois a principal unidade de gestão ecossistêmica associada à quebra da onda e ao entorno costeiro da reserva de surf é o Rio da Madre. Esse capítulo, então, ele é resultado de um trabalho colaborativo desenvolvido na disciplina de impactos antrópicos no ambiente marinho, que é uma disciplina ofertada no âmbito do programa de pós-graduação em oceanografia da UFSC, e esse trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre de 2021. O principal objetivo desse trabalho é contribuir com as ações da Reserva Mundial de Surf da Guarda, que tem como principal meta promover a revitalização da bacia do Rio da Madre, e que encontra no seu cerne de gestão as ameaças, sejam elas a contaminação da água do rio, uso inadequado da água do rio em virtude do modelo de cultivo de arroz e modelo de cultivo agropecuário estabelecido no entorno do Rio da Madre, o despejo inadequado de efluentes urbanos e a ocupação irregular do solo, bem como o zoneamento inadequado. Essas ameaças foram utilizadas como base para que esse estudo de caso pudesse ser desenvolvido. Então, a Reserva Mundial de Surf, ela realiza o monitoramento da qualidade da água do rio e disponibilizou os dados desse monitoramento para que este estudo atual pudesse ser desenvolvido. Basicamente, esse estudo ele conta, então, com uma integração de informações, tanto em virtude do Plano Estadual de Recursos de Santa Catarina, indicadores de monitoramento de qualidade das águas, promovido pelo governo do estado, e também a integração de dados georreferenciados a partir de imagens de satélite e análises em geoprocessamento. Bom, como nós podemos observar das análises cartográficas, no mapa 1 foram realizadas uma prospecção dos principais municípios sobrepostos na unidade de gestão hídrica. No mapa 2, a unidade de conservação. No mapa 3, as áreas de preservação permanente associadas aos recursos hídricos, as áreas de preservação permanente, então, que são das matas ciliares. Mapa 4, relevo, e 5, trechos hídricos. Mais uma vez, então, agora as análises voltadas para indicadores. No mapa 1 foi realizada uma análise de uso e ocupação do solo. No mapa número 2 foram sobrepostas as classes de uso antrópico com as áreas de preservação permanente. Então, esse mapa número 2 ele revela um resultado importante, que são as áreas de preservação permanente que estão destinadas ao uso antrópico, ou seja, elas têm alto potencial de degradação ambiental. Mapa 4 e 5, eles revelam a saúde da vegetação através do NVDR, e no mapa número 3 foi realizada uma leitura dos indicadores de qualidade da água, de balneabilidade das praias e também de qualidade da água dos trechos hídricos continentais. Para a leitura desse resultado, foi criada, então, uma matriz de impactos ambientais com base no risco ambiental. Nessa matriz entende-se, então, impactos potenciais ou reais, de baixo risco, se esses impactos conseguem ser absorvidos pelo sistema sem a modificação de estruturas e processos de forma significativa, de risco moderado, se os impactos geram efeitos significativos, mas se interrompidas as fontes iniciais, os ecossistemas podem se autorrecuperar dos impactos, e de alto risco, então, quando entende-se risco de danos irreparáveis. Então, seriam requeridas medidas prioritárias de gestão e planejamento para a recuperação das áreas degradadas. Dessa forma, foi delimitada, então, uma escala de prioridade de acordo com o nível de impacto ambiental. Baixa prioridade, prioridade intermediária, prioridade média, de forma similar aos critérios definidos para o risco. Essa foi a matriz de impactos ambientais elaborada, com o principal resultado desse estudo, em que todos os aspectos de pressão e impactos percebidos apresentam risco intermediário a alto, né? Dos resultados dos aspectos de pressão, os principais foram despejo de efluentes domésticos, uso de agrotóxicos e desmatamento em áreas protegidas, enquanto os principais impactos percebidos foram perda de biodiversidade, indisponibilidade de água para potabilidade e perda de habitats. E as principais fontes de impactos ambientais observados foram a agropecuária e a urbanização. Mais uma vez, ressaltando a importância desse estudo,
para o desenvolvimento de respostas da Reserva Mundial de Surf, com base, então, nessas principais fontes de ameaças desenvolvidas. Então, a Reserva Mundial de Surf da Guarda ela vem desenvolvendo ações voltadas para a neutralização e a diminuição do impacto causado principalmente pelo tratamento pelo despejo inadequado de efluentes. Então, a Reserva Mundial de Surf ela desenvolve ações junto com o poder municipal voltadas a monitoramento da qualidade da água do rio, bem como vem desenvolvendo ações para que seja implementada uma estação de tratamento de efluentes no território da comunidade da Guarda do Embaú, bem como desenvolve ações voltadas para que o modelo de cultivo de arroz venha a ser adaptado, e essas ações elas são tratativas que requerem tempo para que possa surtir efeito, e então, conforme dito já no capítulo anterior, é preciso que as reservas mundiais de surf elas desenvolvam o fluxo de informação para que a sociedade, para que as comunidades e os grupos de pesquisa venham, então, a saber como andam os resultados das ações desenvolvidas no âmbito da Reserva Mundial. Era isso, então. Muito obrigado pela atenção de todos e assim encerro a minha apresentação. Muito obrigada, Iago.